Oi, eu sou Letícia Perdigão, repórter de entretenimento do Metrópolis, e hoje eu estou com a cineasta Dandara Ferreira. Tudo bom, Dandara? Tudo bem, Letícia? Então, você acabou de produzir um documentário sobre Gal Costa, Meu Nome é Gal, e eu queria saber como você recebeu a notícia da morte da cantora. Puxa, como minha vida, como eu sou foda, quanta coisa incrível que eu vivi. E pra mim foi na hora que veio a notícia da morte assim, foi muito duro, por vários motivos, né? Por perder uma amiga, por pra gente perder alguém com a grandeza de um artista como Gal Costa, por perder uma pessoa próxima, por não ter conseguido, por o filme que ela tanto, né, pediu, que ela queria, ter dado tempo de ela ter visto. Então foi muito difícil, assim. Na verdade, ainda volta e meia, ainda bate uma saudade. Com certeza. E você acha que esse filme vai ficar como uma homenagem a Gal Costa depois dessa partida? Com certeza. Eu acho que o filme, como eu disse, é um filme que foi feito para ela, né, por ela, e agora é uma homenagem, exatamente, é uma homenagem sobre essa mulher, sobre a potência dessa mulher. E há pouco você anunciou que você está produzindo um documentário sobre a pandemia da Covid-19 no Brasil. E eu queria saber de onde surgiu essa ideia, de onde surgiu essa vontade de tocar nesse assunto, que é um assunto tão relevante, tão importante e tão delicado também, né? De onde surgiu essa ideia dentro de você para querer produzir uma obra sobre isso? Pois começou em 2021 mesmo, quando no começo ali, né, quando a gente começou a CPI da pandemia, né, que justamente tinha como finalidade investigar as ações e omissões do governo federal frente à pandemia. E eu, ali naquela situação em casa, né, fiquei muito ligada ali à CPI, né, do que estava acontecendo, até como espectadora, como uma questão também de querer ver onde ia dar, de querer, né, que fosse feito justiça, né, querendo ou não, a pandemia impactou, né, em todo mundo, de alguma forma, nem que tenha sido mentalmente. Então, logo nas primeiras semanas eu comecei a assistir, eu falei, cara, eu preciso documentar isso. Isso é um fato, é um documento importante, né, da história do nosso país. E achei que ali poderia ser uma forma de contar, através ali, né, a CPI ser o ponto de partida e espinha dorsal desse documentário, a gente poder contar justamente desse período aí da pandemia da Covid-19 no Brasil. Então, na verdade, foi um documentário que foi sendo feito, né? E eu também não sabia o que ia desdobrar, o que iria acontecer. Ao mesmo tempo que a CPI estava acontecendo, ao mesmo tempo eu estava filmando, né? Que para a história é sempre bom ter um distanciamento, né? Para a gente poder olhar, enxergar o que vai acontecer. No meu caso, eu estava filmando porque eu sentia que era uma necessidade de documentar isso. E ao mesmo tempo eu estava com dificuldade de começar a produzir esse projeto, porque a gente estava no meio de uma pandemia, eu não podia colocar uma equipe em risco de filmagem também. Quando a gente, estou falando, quando a gente começou ali a CPI, a gente não tinha vacinação ainda, né? Inclusive a CPI foi importante nesse lugar, né? De que as pessoas começassem a ser vacinadas mesmo. Então, eu não podia, né? Eu moro em São Paulo e ir para Brasília, levar uma equipe, também ter autorização, porque o acesso no Senado estava super restrito, né? Por exemplo, cada partido só tinha direito a um assessor dentro lá da CPI, não era nem por assessor por parlamentar, era por partido. E aí eu comecei a instigar amigos, comecei a ver como que eu conseguiria chegar nesse lugar. E aí, coincidentemente, numa conversa com uma amiga que trabalha no Senado, ela falou, pô, Dandara, você tem que documentar o que está acontecendo aqui. Eu falei, você me ajuda?
ela falou, ajudo. E foi aí que eu comecei esse documentário com uma equipe muito enxuta. Praticamente era eu e um câmera, a gente fazia tudo ao mesmo tempo, porque é isso, eu não podia colocar ninguém em risco, né? E também não tinha como ter acesso lá, não podia entrar, assim, não podia com muita gente com a equipe. Então, eu pequena, mínima, era muito mais fácil eu conseguir entrar nos lugares. E esse tema é um tema completamente político. Eu queria saber como foi para você entrar em toda essa situação, como foi para você se envolver mesmo com essa política. É um tema político, é isso, o filme, querendo ou não, ele é imparcial, até porque, como eu falo, é suprapartidário. Se você vê os personagens ali, ele fica muito focado nas ações e omissões do presidente da época, Jair Bolsonaro, mas você vê quem eram as pessoas que faziam ali parte do grupo do G7. É um grupo extenso, né? Porque a gente está falando de vários partidos que estão ali, de centro, né? De esquerda, enfim. Então é um partido amplo. Para mim foi muito difícil na época acompanhar, embora eu tivesse que ficar isenta, né, ali pelo menos na posição ali do que estava, mas era muito difícil ver tudo o que estava acontecendo, de ver aqueles depoimentos, de ver as omissões, de ver que muitos brasileiros poderiam ter sido salvos, muitas vidas poderiam ter sido salvas, muitos familiares, entes queridos poderiam estar com a gente se o governo tivesse tido uma ação mais rápida, tivesse, né, tudo que aconteceu ali, tivesse estimulado a vacinação, não estimulasse o tratamento precoce, não estimulasse o comércio, né, que o comércio não podia salvar. A gente estava no momento do país, assim, do país não, né, do mundo, ao extremo. Então, tinha que nessa hora ter uma preocupação com a saúde, né, que não teve. Então, para mim era muito difícil de estar ali, assim, como cidadã, sabe, de acompanhar, de ver o dia a dia das coisas que estavam acontecendo, assim, falando, gente, que absurdo. Então, foi isso que também me motivou cada vez mais, que eu falei, eu preciso também, com esse filme também, deixar isso registrado, isso na história, entendeu? Isso é um documento histórico do nosso país que a gente viveu, que isso que não se repita mais, entendeu? Que acho que talvez, assim, no dia a dia não chame, talvez, atenção para muitos fatos que aconteceram. E eu acho que na hora que você vê ali documentado no filme, isso aí fica muito evidente. Então acho que esse filme é político, querendo ou não, né? E, como você disse, é uma coisa que envolve corrupção, envolve omissão por parte do governo. E você não tem medo de, quando você soltar esse material, sofrer represálias? Você já sofreu algo durante as gravações? Me conta mais sobre esse processo e sobre como está a sua expectativa. Tenho medo, claro, com certeza. Mas como o próprio Guimarães Rosa diz, que a vida pede da gente a coragem. Então, é preciso ter coragem. É, E assim, eu não estou inventando nada. Foi tudo que aconteceu, tudo que foi visto, tudo que foi né, falado, tudo que foi dito, tudo que foi registrado. Então eu só estou fazendo, eu coletei acontecimentos, falas, ações do que a gente viu durante esse período todo da pandemia. Mas na época não tive, eu fiquei esse tempo todo, na verdade, quase 2 anos, eu fiquei bem quieta, né, bem na minha em relação a esse projeto. Então, agora que ele já está, né, ganhando mais corpo, que ele está indo, vai começar a ir para a rua, né, eu pretendo que ano que então eu fiquei, as pessoas não sabiam o que eu estava fazendo, nem amigos próximos não sabiam também não. Então eu tive cuidado também. Eu imagino que tenha sido muito difícil para você, é uma coisa difícil de digerir, como você falou, são inúmeras vidas que foram perdidas, pessoas que convivem com essas sequelas até hoje, e ver o descaso político deve ter sido complicado para você.
E eu quero saber qual foi a cena que te deixou mais abalada, que mais mexeu com você durante esse período de produção. Eu acho que o dia, assim, para mim, mais emocionante foi o dia que foram as vítimas, ou que foram os familiares das vítimas. Aquele dia para mim foi assim, que eu olhei e falei, cara, ainda bem que eu tô aqui, ainda bem que eu tô fazendo esse trabalho, porque são por eles, são por todos nós, sabe? Eu tô falando daquele dia que foi especialmente, eu não vou lembrar agora o nome, porque minha memória é péssima, mas o pai, aquele pai carioca que tiraram, que ele colocou na praia do Rio de Janeiro aquelas cruzes e aí arrancaram. O depoimento dele foi muito forte, a ida dele no Senado foi muito forte. E todas aquelas pessoas ali do que falaram, assim, para mim foi um dia emocionante. Assim. E por fim, você acha que o objetivo de fazer esse filme, de ter documentado todo esse processo, por mais que difícil, é uma forma de trazer justiça àquelas pessoas que não tiveram assistência do governo e não tiveram oportunidade de se tratar contra essa doença? Com certeza, o meu objetivo é justamente esse. É isso, Dandara. Muitíssimo obrigada. Obrigada, obrigada, Letícia. Obrigada pelo seu trabalho. Tenho certeza que você sabe da importância dele e que chegue a muitos lugares. Pois é, espero. Vai chegar sim. Obrigada.